Num remoto zona rural, erguia-se a sede de uma empresa de armamento chamada Amateche. Desmond trabalhava no departamento financeiro da empresa. Como sempre, hoje ele também chegou atrasado e ainda por cima esqueceu o seu passe de acesso. O segurança da recepção, Clarence, era rigoroso e sério. Por mais que Desmond tentasse apelar para a comoção, o segurança recusou-se a fazer vista grossa. No final, Desmond teve de assinar como visitante. Depois de entrar no edifício, ainda precisou de passar pela segurança, e os seguranças confiscavam todos os dispositivos de comunicação dos funcionários. Quando Desmond entrou no elevador, deparou-se com a sua amiga de infância e paixão, Samantha. Ela deu-lhe um relógio, na esperança de que o ajudasse a chegar a tempo no futuro. No departamento financeiro, o seu chefe, Adam, estava a atribuir tarefas a todos. Com medo de ser notado, Desmond usou de um jeito astuto e deslizou rapidamente para o seu lugar. Como um trabalhador de escritório preguiçoso, o verdadeiro sonho de Desmond era desenvolver os videojogos de que gostava. Enquanto programava em segredo, Adam chamou, de repente, ao escritório. Se ele se atrasasse ou não, na verdade não importava. A empresa planeava fundir alguns departamentos e iria despedir 40% dos funcionários. Adam disse a Desmond para escrever uma proposta de fusão até o dia seguinte. A advertência severa de Adam fez com que Desmond sentisse uma verdadeira sensação de crise. Então, ele e alguns colegas começaram a planear calmamente o que fariam se fossem despedidos. E pelas 4 da tarde, a empresa realizou de repente uma reunião de motivação. A ver o CEO Franklin no palco a fazer grandes promessas, Desmond sente-se extremamente entediado. Achou que era melhor ir para casa e terminar a proposta. Quando saiu do salão de conferências, reparou que a empresa tinha preparado uma nova bebida energética chamada Zult, mas por ter saído mais cedo, Desmond não viu os seus colegas a bebê-la. Na manhã seguinte, Desmond chegou atrasado novamente. Quando entrou a correr no edifício, o segurança da recepção não estava em lado nenhum. Desmond entrou apressadamente, sem notar que havia uma chávena de chá embutida na parte de trás da cabeça do segurança, nem o sangue nas portas do elevador. Vários corpos estavam estendidos pelo corredor, mas Desmond movia-se demasiado depressa para notar seja o que fosse. Ele regressou à sua secretária, mal abriu o computador, e foi imediatamente chamado ao escritório pelo seu chefe, Adam, por estar sempre atrasado. Desmond pensou que ia levar uma bronca outra vez, especialmente quando viu Adam a segurar um lápis, com um olhar frio e vicioso. Desmond, nervoso, olhou para o chão e viu um colega cheio de buracos de lápis como um porco-espinho. Desmond ficou aterrorizado. Rapidamente admitiu todas as suas faltas e prometeu nunca mais se atrasar. Mas antes mesmo de terminar de falar, Adam expulsou-o do escritório. Pior ainda, todos os colegas que ouviram o alvoroço levantaram-se. Os seus olhos estavam vazios, mas os seus movimentos eram rápidos e agressivos. As pernas de Desmond quase cederam. Rapidamente, escandou-se num escritório próximo. Quando se virou, viu um colega ainda concentrado a trabalhar, mas o seu temperamento era extremamente violento. Ele praguejava enquanto bebia de uma lata da bebida energética Zult. Nesse momento, Desmond começou a suspeitar que o comportamento estranho estava relacionado com a bebida. Infelizmente, Desmond desligou acidentalmente o computador. Quando o colega percebeu que o seu ficheiro não estava guardado, perdeu completamente a cabeça e atirou Desmond pela sala. Em pânico, Desmond agarrou numa prancheta e desferiu-a na cabeça do homem. A prancheta partiu-se e um fragmento afiado perfurou o pescoço do homem, matando-o instantaneamente. Ainda abalado, Desmond escandou-se dentro de um escritório. Percebeu que todos os colegas enlouquecidos trabalhavam desesperadamente sem parar, então ele também fingiu trabalhar. Com efeito, ninguém notou que ele era diferente. Depois de finalmente escapar da área dos escritórios, Desmond decidiu sair do edifício. Mas então, viu o relógio que Samantha lhe dera. De repente, lembrou-se que ela ainda estava no departamento de marketing. Então, virou-se e correu de volta. Felizmente, Samantha tinha o seu próprio escritório privado. De auscultadores postos, ela não fazia ideia do que se passava lá fora, mas havia uma lata de bebida energética Zult na sua secretária, e metade já tinha sido bebida. Desmond tentou tirar-lhe a bebida, mas acidentalmente derrubou-a. Samantha enlouqueceu instantaneamente. Atirou-se a Desmond como uma louca. A sua força era chocantemente intensa. Desmond, com dor e pânico, agarrou num livro da secretária e desferou-lhe na cabeça, deixando-a inconsciente. Felizmente, ela não tinha bebido o suficiente para se perder completamente. Quando acordou, recuperou a sanidade. Para evitar que ela enlouquecesse novamente, Desmond rapidamente usou fita adesiva para amarrá-la a um carrinho de mão.
Eles planearam escapar pela escadaria, mas então viram a Adana liderar um grupo de funcionários enlouquecidos na sua direção. Assim, Desmond não teve escolha senão empurrar Samantha para uma sala de armazenamento. Logo que fechou a porta, uma figura saltou subitamente das sombras. Era o seu colega Morade. Por estar em jejum durante o Ramadão, ele nunca bebeu o Zut, então juntou-se ao seu pequeno grupo de sobrevivência. Nesse momento, ouviram-se barulhos altos do exterior. Os três espreitaram pela fresta da porta. O departamento financeiro confrontava o departamento de marketing. Adam queria assumir o controle da equipe de marketing torná-los seus seguidores, mas o seu gerente, Bab, recusou. Ele lembrou a todos que se não fosse ele a trazer clientes enormes, todos estariam a passar fome naquele momento. Adam não discutiu. Em vez disso, esmagou a lata que tinha na mão e atirou-a a Bab. A cabeça de Bab voou no local. Com o seu líder morto, a equipe de marketing rendeu-se instantaneamente. Quem resistisse era despedaçado pela multidão furiosa. Adam então levou todos para atacar o departamento seguinte. Isto deu ao grupo de Desmond a oportunidade de escapar. As escadarias estavam cheias de departamentos a lutarem uns contra os outros, e os elevadores estavam avariados. A única saída possível eram os ductos de ventilação, mas o corpo de Samantha estava rígido por estar amarrada, então ela não cabia na ventoinha. Eles tiveram de repensar o plano. Desmond teve uma ideia de repente. Partir a janela e escapar. Ele pegou numa impressora da secretária. Samantha e Mored tentaram detê-lo, mas era tarde demais. O impacto acionou o sistema de defesa do edifício. Num instante, todo o edifício foi selado, com blindagem pesada. A Amatesh tinha o sistema de segurança de mais alto nível integrado no edifício. Samantha começou a reclamar, dizendo que estava claramente escrito no manual do funcionário, que obviamente Desmond nunca tinha lido. Agora só o CEO Franklin sabia o código para desativar o sistema de segurança. Se quisessem escapar, tinham de chegar ao escritório de Franklin, no 5º andar. Eles olharam pelo corredor. À sua volta estavam colegas a atacaram-se uns aos outros em frenesi. Então o grupo fingiu novamente ser workaholics. Este truque funcionou. Eles misturaram-se e moveram-se silenciosamente. Mas antes que pudessem celebrar, uma senhora idosa sentiu que algo estava errado. Ela esmagou a sua caneca e investiu contra eles. Desmond agarrou num vaso de plantas e atirou-o a ela, mas ela desapareceu num instante. No momento seguinte, ela já estava em cima de Mored. Felizmente, os seus dentes estavam maus, então eles conseguiram escapar sem ferimentos. Em breve chegaram ao departamento de recursos humanos. Estava cheio de funcionárias hiperagressivas, tão fortes quanto os homens. Os três tentaram manter o seu ar. As mulheres dos Araque rapidamente o cercaram. Desmond reagiu depressa e usou o intercomunicador do edifício para anunciar uma reunião falsa, dizendo a todos nos Arak para se reportarem à sala de conferências. O plano funcionou inicialmente, mas então Desmond acidentalmente disse demais e se expôs. Justo quando os funcionários dos Arak estavam prestes a despedaçá-los, Samantha avançou e usou o seu poder de fofoca. Ela começou a divulgar rumores selvagens, agitando rapidamente as emoções de todos. Em breve, o pessoal dos Arak voltou-se contra sua própria gerente, atacando-a em conjunto. Os três aproveitaram a oportunidade para resgatar Lentworth. Em seguida, só precisavam de passar pelo departamento de atendimento ao cliente para chegar ao escritório do CEO no último andar. Estes funcionários, normalmente tão educados com os clientes, agora estavam completamente soltos. Atacavam qualquer um que vissem, sem deixar margem para negociação. Desmond e os outros entenderam que não tinham escolha senão lutar para passar. Eles foram à sala de armazenamento escolher algumas armas. Desmond até armou Samantha para que ela pudesse proteger-se se necessário. Assim que todos estavam prontos, os quatro invadiram o departamento de atendimento ao cliente. Eles lutaram realmente muito bem, mantendo a sua posição, mesmo contra colegas zombies inteligentes. Samantha, em particular, foi incrível. Depois de beber o Zalt, ela conseguia lidar com 3 pessoas de uma vez sem suar. Naquele momento, um funcionário sobrevivente investiu contra Desmond e avisou para não beber a bebida energética Zut. Mas Murat confundiu com um zombie e desferiu-lhe uma machadada instantaneamente. Desmond hesitou por um momento, mas decidiu não apontar o erro. Depois de acabar com os atacantes, eles finalmente chegaram ao 5º andar.
Eles gritaram à porta do escritório, pedindo para entrar, mas os altos executivos lá dentro, ao vê-los cobertos de sangue, recusaram. Nesse momento, um zelador por acaso abriu uma porta lateral. Os 4 forçaram a entrada imediatamente. Desmond avançou e exigiu uma explicação de Franklin. O que raio havia naquelas bebidas? Franklin explicou que a bebida era na verdade uma droga de combate desenvolvida para os militares. Mas algo correu terrivelmente mal com o primeiro lote, então foi trancada no armazém. Ele afirmou não fazer ideia de por que os funcionários se transformavam em zumbis depois de a beber. Pensando na infecção de Samantha, Desmond perguntou ansiosamente por um antídoto. Franklin abanou a cabeça casualmente. Nunca tinha pensado em fazer um. Desmond, furioso, quis atacá-lo, mas Franklin disse arrogantemente que o C para abrir as defesas do edifício estava ligado à sua impressão digital. Se ele não cooperasse, ninguém sairia. Mas antes que ele terminasse de se gabar, Adam chegou com um grupo de funcionários zombies. A julgar pela expressão homicida de Adam, ele devia ter sofrido muito sob Franklin. No entanto, Franklin manteve-se relaxado. A porta do escritório foi construída pelos melhores especialistas em segurança nacional, supostamente indestrutível. No entanto, Adam sabia a verdade ao rever os relatórios de despesas da empresa. As paredes do escritório eram apenas placas de gesso baratas. Alguns golpes com uma marreta e a parede esquebrucei. Instantaneamente, Desmond e os outros esconderam-se rapidamente na sala dos fundos, enquanto Franklin agarrou num rifle e tentou conter os zombies a entrar. Mas eram demasiados. À medida que a situação ficava fora de controle, Franklin praguejou e tentou recarregar, mas Adam cortou-lhe o braço. A arma caiu sobre a secretária. Adam avançou sem dizer uma palavra e disparou contra Franklin. Vendo as coisas piorarem, Desmond gritou rapidamente que eles já tinham renunciado, mas Adam não se importou. Ele agarrou a mão decepada de Franklin para desbloquear o sistema de defesa, deixando para trás 2 capangas para matar o grupo de Desmond. Embora Desmond só tivesse uma bala restante, de repente ele teve uma ideia naquele momento final e disparou um tiro perfeito, matando todos os atacantes zumbis de uma vez. Embora a crise imediata tivesse terminado, o rosto de Samantha parecia pior e pior. Era claro que o vírus no seu corpo estava a começar a assumir o controle. Eles tinham de encontrar o antídoto o mais rapidamente possível. Desmond levou Samantha ao departamento de UE3 e lá, eles encontraram por acaso o cientista-chefe, Nicholas. Depois de lhe perguntarem o que aconteceu, finalmente entenderam a história toda. Há algum tempo, Franklin tinha pressionado Nicholas para entregar o primeiro lote de bebidas de aumento de combate aos militares em 2 semanas. Mas o pedido de matérias-primas de Nicholas estava preso no departamento financeiro e nunca foi aprovado. Sem outra opção, ele substituiu outros compostos químicos. Esse erro criou a versão negra do Zult, uma bebida que transformava as pessoas em zombies. Felizmente, Nicholas já tinha desenvolvido um antídoto e armazenado-o no armazém do primeiro andar. Mas até então, Adam tinha assumido o controle do armazém. Ele usou a impressão digital de Franklin para desativar as defesas do edifício e planeava distribuir a bebida energética Zult mundialmente. Para salvar Samantha, Desmond e Moret decidiram arriscar. Eles partiram o vidro na sala de exposições e agarraram em tantas armas quanto puderam. Mas assim que se infiltraram no armazém, Adam avistou-os nas câmaras de segurança. Uma enorme vaga de funcionários zombies avançou sobre eles. Morad rapidamente puxou um lança-chamas, mas ele ficou sem combustível quase imediatamente. Desmond de repente teve uma ideia. Atirou uma lata de bebida energética Zult para longe, atraindo os zombies para ela. Enquanto estavam distraídos, Desmond pegou numa metralhadora e abriu fogo. Com um trabalho de equipa perfeito, eles derrotaram os funcionários em frenesi e removeram o perigo. Desmond conseguiu localizar o antídoto numa prateleira. Justo quando estavam prestes a sair, um projétil de canhão disparou na sua direção. Adam apareceu pilotando o novo fato mecânico experimental da empresa. O poder de fogo era esmagador, e eles não ousavam mostrar-se. Desmond atirou o antídoto a Murad Edsley para correr de volta para salvar Samantha enquanto ele ficava para trás para atrasar Adam. Ele provocou Adam sem parar, tentando chamar a sua atenção, mas enquanto escapava, um funcionário zombi agarrou-o. Adam apontou o canhão do mecha para Desmond. Naquele momento crítico, outra explosão voou na sua direção. Samantha tinha recuperado e correu para ajudar. Os 3 correram pelo corredor enquanto colocavam explosivos pelo caminho. Quando Adam se aproximou, Desmond acionou o detonador.
Mas nada aconteceu. Aparentemente, a empresa tinha mais defeitos de produto do que eles pensavam. No último segundo, Desmond atirou uma mina terrestre. Como Mesha tinha um ponto cego, Adam não a viu e investiu diretamente contra ela. Com uma explosão alta, Adam e seu exército furioso, foram despedaçados. Aproveitando a oportunidade, os três escaparam do edifício, pondo finalmente um fim a todo o pesadelo do escritório.